Começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 0, Náutico 2, uma partida muito abaixo, muito ruim do Vitória. Torcedor que está reclamando da falta de um 9 está correto. Torcedor que está reclamando da falta de um ponta está correto. Torcedor que vai falar, Léo, os caras tiraram triangulação do lado do Vitória, tirou profundidade, o Vitória não conseguiu jogar, está correto. Um Vitória hoje que foi eliminado pelo Náutico de uma forma muito merecida e muito justa. No 0x0, o Náutico tinha uma bola na trave, e a Vitória tinha muita profundidade, tinha muita triangulação, chegava no último terço, mas não finalizava. A Vitória não oferecia perigo. Oi? Tá ligado? Ah, não. Ah, tá. Ou não oferecia perigo. O Vitória, que quando tomou 1x0, tomou 1x0 porque o Náutico era muito melhor na sua proposta do que o Vitória, mas era muito melhor. Se defendia muito bem, e o Vitória, com as dobras nos corredores do Náutico, o Vitória, com o bloco baixo do Náutico no 5-4-1, não conseguia jogar. E depois do 1x0, o Vitória não só não consegue imprimir volume e criar oportunidades, como também, antes de tomar o segundo, já poderia ter tomado o segundo no lance que eu acho inadmissível. O cara bateu, eu não lembro quem foi, se eu não me engano foi o Patrick, bateu a bola fechada, alguém cabeceou e Jamerson tirou em cima da linha. Já seria o 2x0 do Náutico. No lance seguinte, a mesma cobrança, a mesma batida fechada, 2x0 Náutico com muita justiça. Os pontas do Vitória não conseguiam quebrar linhas e é o que a gente fala de questão de elenco. A gente estava dando 2x0 no Jequié, galera, precisa de um 9. Aí a Paulo sempre alertou, vocês falam de 9, mas pra mim, no caso de Paulo, ainda precisa de um ponta. Hoje, Mosquito e Braga, os pontas titulares, saíram respectivamente. Mosquito no intervalo e Braga com 12 minutos. A gente pagou 5 milhões. Não acho que a questão foi, entre aspas, só os pontas, porque coletivamente o Vitória de Carpini hoje foi anulado. O Náutico, na organização ofensiva, foi melhor do que o Vitória. O Náutico, na organização defensiva, foi melhor do que o Vitória. O Náutico anulou todas as bolas paradas do Vitória. E não só anulou todas as bolas paradas do Vitória, como também fez gol na bola parada. O Náutico foi muito merecedor dessa classificação. E a única coisa que eu discordo, eu não olhei o chat ainda, é quando a galera fala de que esse resultado escancarou. Não, não escancarou nada, gente. Da mesma forma que o Bavi não escancarou nada. O Bavi não escancarou que Janderson não tem condições de jogar jogos de alto nível, não escancarou. O Bavi não escancarou que a gente precisava ter um pouco mais de qualidade, que quando o Matheusinho entra, muda. Isso não está escancarado. O que mais me incomoda não é a derrota em si, porque a derrota é claro que incomoda, mas a derrota aconteceria em algum momento. É natural, você não ia ter tantos jogos assim de invencibilidade. O que me incomoda é a forma como foi, com carências que são faladas desde janeiro. A gente fala, e se você pegar o nosso pós-jogo, Paulo, aqui contra a Jacuipense, a gente conversou no off, eu acabei falando no ao vivo, que a Jacuipense de Rodrigo Chagas dobrou no corredor do Vitória, fez linha de 5, tirou amplitude, a gente não conseguiu jogar. No off a gente falou, nossa preocupação é se isso vai ser constante ou se a gente vai conseguir performar contra essas equipes. Eu não posso esquecer que contra o Maranhão, no primeiro tempo, a gente também teve dificuldade para criar na Copa do Brasil, com linha de 5, de 6, às vezes até acompanhando, formava momentaneamente uma linha de 7. E a gente tem tido dificuldades com equipes que fazem isso. Contra o Souza também, se eu não me engano, foi Souza, foi Ferroviário, que também veio com linha de 5, também tirou do nosso lado e também não deixou a gente jogar. Então é um Vitória eliminado com muita justiça na Copa do Nordeste, desculpa, na Copa do Brasil. É um jogo que vale 2 milhões e 300, porque, como o Paulo falou na transmissão, os seus 3 centroavantes, suas 3 opções de centroavantes, entraram, estavam em campo. Aos 15 do segundo tempo, talvez, aos 12 do segundo tempo. E não mudou nada. Fábio entrou muito mal, ainda sem ritmo de fato, mas entrou muito mal. O Janderson, pra mim, fez uma partida tenebrosa. E Carlinhos poderia ter tomado um amarelo besta, tentou algumas bolas na área, mas também muito ineficiente. Além da parte coletiva, que hoje, pra mim, o principal responsável é Carpini, porque a equipe dele não conseguiu desempenhar. O que aconteceu hoje com relação às pontas, o que aconteceu hoje com relação ao centroavante, o que aconteceu hoje com relação a algumas características que ainda faltam no elenco, não é novidade pra ninguém. O Vitória é eliminado na Copa do Brasil, mas poderia ter perdido a invencibilidade para a Jacuipense. O Fábio fez o gol 52 do segundo tempo na Jacuipense, que fez o jogo melhor do que o Vitória dentro da sua proposta. Perde a invencibilidade para o Náutico hoje, que fez o jogo melhor do que o Vitória dentro da sua proposta. A gente fala, e é claro que agora o torcedor tá revoltado, tá puto, tá xingando a gente também entra no bolo, eu sei como é que funciona. Mas a gente tem que ser frio aqui. E quando ganhava a gente falava, galera, calma, precisa de reforço, galera, calma, precisa de reforço, galera, precisa de reforço, galera, precisa de reforço. E agora que foi eliminado, adivinha o que a gente vai falar? Precisa de reforço. Quem poderia imaginar, né, Paulo? Infelizmente, parece que no Vitória, entra ano, sai ano, entra gestão, sai gestão, parece que existe o famoso pagar pra ver. O Vitória estica a corda, isso é histórico. Estica a corda até onde dá pra mexer, ao invés de mexer quando tá ganhando. Esticou a corda até o limite, agora que perdeu, eu tenho certeza que vão reconsiderar algumas situações de mercado, Paulo. O problema hoje não é somente a derrota, embora ela seja bem dolorosa, mas o problema é o porquê dessa derrota ser dolorosa. E a verdade é que hoje foi um vexame no Barradão. Hoje foi uma vergonha. Um
time de Série A não pode ser eliminado da Copa do Brasil na segunda fase, como foi. Não pode. É uma das maiores vergonhas da Série A, de time da Série A do ano, é o Vitória nesse jogo de hoje. E aqui não anula os 22 jogos invictos, embora Carpini com certeza vai falar na coletiva que agora não é porque perdeu que tá tudo ruim e babá, que é verdade, mas não significa que o jogo de hoje não foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Vitória teve 100 minutos no jogo e Muriel fez uma defesa difícil no minuto 100 da partida. Então, quando você tem um time, querendo ou não, limitado, embora hoje jogou bem, mas em comparação ao Vitória, não tem debate. O Vitória está muito à frente do Náutico. E você ser engessado, neutralizado e exposto por um time desse, mostra que realmente o resultado não foi somente adverso. Foi um vexame que aconteceu no Barradão. Vitória estava em casa com seu torcedor que saiu de um trabalho, de uma logística ruim para estar aqui, veio em peso. Uma torcida que apoiou no 0x0, apoiou quando tomou 1x0 e gritou ainda mais quando tomou 2x0. E hoje o torcedor viu, em contrapartida, o pior jogo do Vitória da temporada, no pior momento possível para se apresentar o pior jogo da temporada. Se fosse contra a Atlético Goianiense na volta, tomasse 2x0, tava ótimo, ao que diz respeito ao que aconteceu hoje aqui. Hoje realmente foi um placar que reflete muito o que foi o jogo, mas não foi um desempenho que é surpresa na temporada. O Vitória estava invicto até aqui, mas o Vitória jogou mal contra o CRB, o Vitória jogou mal contra a Jacuipense, o Vitória jogou mal contra o Bahia, o Vitória jogou mal contra o Souza, o Vitória jogou mal contra o Ferroviário, o Vitória jogou mal contra o Atlético Lagoinhas, o Vitória jogou mal contra o Altos, o Vitória jogou mal agora contra a equipe do Náutico. Um detalhe, todas essas partidas pontuadas por nós logo depois delas. Porque a gente tem que deixar claro que nesse momento aparece muita gente, Paulo, falando da gente. Só para deixar claro que o que a gente está falando agora, e você que acompanha o canto, você sabe disso, não é nenhuma novidade. A gente pontuou em todos esses jogos, a gente pontuou a dificuldade do Vitória quando tira um corredor em todos os jogos, e todos tem que ser justo. Em alguns jogos tentaram tirar o corredor, a Vitória conseguiu jogar, como foi o caso do Fortaleza. Mas, de modo geral, o que aconteceu hoje, o que mudou foi o resultado, porque essa dificuldade de triangular, de atacar a profundidade quando os times tentam anular o Vitória, já vinha acontecendo, Paulo. Desculpa, só para você concluir que o que está acontecendo hoje aqui é algo que a gente está sendo repetitivo para quem acompanha, porque a gente falava ganhando também. Então, embora o Vitória hoje não tenha jogado bem, não foi o único jogo da temporada que o Vitória não joga bem. Tivemos vários outros. E um ponto, né, também bastante interessante, né, que o Léo falou também, e eu reitero, como eu já havia dito, é que o Vitória voltou não na palavra certa, mas outra vez o Vitória é impactado negativamente por algo que acontecia até no ano passado, que é a falta de qualidade individual. Ano passado a gente fala de jogos como o Vasco, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o São Paulo, de Carlos Eduardo, e vários outros exemplos da Série A onde a gente falou faltou qualidade. Isso era algo tão maçante que o próprio Carpini, o que ele mais falava quando tropeçava era que faltava qualidade individual, que ele não controlava a tomada de decisão. E a maioria dos jogos que o Vitória joga mal na temporada fica marcado por isso. E hoje o problema nem foi somente qualidade individual. Hoje o problema foi coletivo também. O time de Carpini faltou ideias hoje para Carpini. O time de Carpini hoje não teve ideias bem executadas, porque foi anulado e não teve repertório para sair das dinâmicas do adversário. Mas ainda assim, no jogo onde o coletivo também não funciona, é uma jogada que Fabrício é cara a cara com o goleiro, em vez de chutar e fazer o gol aberto, ele prefere driblar e perder a posse de bola. Onde Janderson tem a possibilidade de tocar e chuta em cima da marcação. Onde Fabrício quer fazer gol do meio de campo, podendo tocar e triangular e passar na frente. E vários outros momentos e contextos. Hoje foi um dos jogos que o Vitória mais teve finalização bloqueada no jogo. Então hoje o Vitória volta a ser assombrado como aconteceu nessa temporada, mas como ficou marcado no período ruim do ano passado, falta de qualidade. Por conta de um elenco que eu falei desde o princípio, um elenco desequilibrado. Ainda falo o que eu disse, para depois falar que eu sou engenheiro pra ponta. Ainda acho que a janela não era ruim. Eu falei, eu não acho que a janela é ruim, mas é uma janela extremamente incompleta pra gente falar que foi uma ótima janela. E mostra, em um jogo como esse aí, Léo, acho que é só relação a entendimento, eu concordo com o que o torcedor disse. Um jogo como esse escancara. Não significa que só aconteceu hoje.
Mas o que eu acho que é escancarar é você ter um modelo, um jogo que você fala assim, ó, tudo que a gente tá falando anteriormente, toma esse jogo aqui como um modelo básico. Tudo que a gente falou contra a Jacuipense, contra a Bahia, contra o CRB, você quer um jogo já que você, de repente, pode pensar que o resultado maquiou, que um gol no final maquiou, que uma ação individual maquiou, que um gol maquiou, toma esse jogo aqui ó, como modelo pra mostrar que tudo não estava bem desde o primeiro dia de janeiro da temporada. Então você tem agora um modelo, você queria isso? Você precisava de um modelo pra falar, escancarou agora, toma aqui o modelo 2x0 contra o Náutico. De algo que acontece desde o Bastão de Ilhéus aqui no Barradão na estreia. De problemas que acontecem desde a Copa do Nordeste, desde o Campeonato Baiano. E não é porque estávamos invictos que falamos aqui. Inclusive, eu me lembro que no recente, eu falei assim, eu vou gravar a minutagem da live de 1 hora, 8 minutos e 30 segundos. Dizer que eu estou criticando o Vitória com 22 jogos invictos. E voltem aqui depois, pra quem falar que a gente não critica, quem estava achando que estava tudo bem, volta nessa transmissão aqui, ó. Nesse minuto da live, eu vou voltar depois pra pegar esse corte pra falar que é algo que hoje escancara, mas de algo que vem mostrando há muito tempo. Hoje o Vitória teve 3 centroavantes em campo e nenhum mostrou eficiência. Janderson se embolou com a bola, Carlinhos se embolou com a bola, Fabrício foi um dos piores no segundo tempo em tomar decisão e tudo mais. Hoje você teve um lateral direito burocrático, o outro machucado, que é banco de reservas, não teve o que fazer. Você perde o Mateuzinho, que é quem mais cria nesse time do Vitória, e você tem o Neto Rato tentando bola longa, tentando cruzamento, mas não tem um jogador com característica idêntica a ele, ou parecida de Mateuzinho. E aí você sofre porque não tem pontos eficientes, porque não tem camisa nova que passe confiança. E eu falei lá atrás e reitero, não precisa de um centroavante, precisa de 2 centroavantes. E não é por conta de hoje não, porque Janderson tem 10 gols na temporada, eu tô falando isso. Janderson tinha 10 participações de gols antes da eliminação de hoje, eu falava, precisa de 2 centroavantes, antes da partida acontecer. E aí, como eu falei, você quer um modelo pra mostrar que tudo era verdade? Toma agora aí, ó. 2x0, fora os ameaços. Tem bola na trave, bote ela em cima da linha, finalização pra fora do Náutico, poderia ser bem pior. Poderia ser bem pior e a gente sempre, vou até ler o superchat aqui da galera, que a gente muito tempo falou, Paulo, que o jogo lateralizado em si não é um problema. E eu reitero o que eu tô falando. O jogo lateralizado em si não é um problema. O problema é, quando você não consegue jogar, você tem que ter repertório. É o que o Paulo falou, você tem que ter dinâmica para esse jogo lateralizado funcionou. A gente tava tomando 2x0 e eu acho que vocês vão ver na análise, porque eu acho que a gente precisa ter análise desse jogo. Aos 35 do segundo tempo, Paulo, dos 35 aos 41, eu falei 2 vezes. Ronald pegou na bola, Jamerson falou, pegou na bola. Eu falei, velho, não tem ninguém. Eu falei 2 vezes, não tem ninguém. O Vitória todo afundado dentro da área. Eu falei, não tem ninguém. O Vitória tá tomando 2x0, não tem aproximação. O time tá distante. Então o jogo lateralizado em si não é um problema. O problema é, quando você é anulado, o que é que você faz pra conseguir jogar? E não fez nada. Não atraiu marcação, não puxou a linha, não conseguiu fazer um elemento surpresa, não fez nada. Então o Náutico sai daqui merecidamente classificado. E é uma vitória, Paulo, que agora não só está eliminado da Copa do Brasil, como agora chega num Bavi em baixa, né? Chega num Bavi animicamente muito mal. Chega num Bavi onde provavelmente a gente vai ver o resultado de amanhã, mas o Bahia pode chegar animicamente melhor e principalmente o Vitória que foi, aí eu concordo, o Vitória que não tenha sido antes, mas o resultado sempre acaba pesando. Um Vitória que hoje foi exposto. O Rogério Ceni no Bavi já havia exposto o Carpini 2 vezes com relação à ideia. Você não vai conseguir jogar, você vai achar que vai achar profundidade contra mim, você não vai conseguir jogar. Não conseguiu. E hoje o Marquinhos Santos expôs Carpini. É porque só aconteceu hoje? Não. É porque acontecia, mas como o Paulo falou, acontecia contra o Ferroviário. No bate-rebate a gente conseguia achar uma bola com o Mosquito e fazer 2x1. Acontecia, mas acontecia contra a Jacuipense. Aí na pressão a bola de Fábio fazia o gol. Hoje aconteceu com o adversário aplicado, é bom que se diga, e acabou sendo exposto. Hoje, é o que o Paulo falou, hoje é o modelo do, a deficiência do time, tem aqui, 100 minutos contra o Náutico. É isso aí que você tem. Seus pontas não quebraram linha, seus atacantes não conseguiram achar profundidade. Quem mais buscou profundidade foi seu lateral, que foi Jamerson, foi o mais participativo. Não estou dizendo que foi bem, mas foi o mais participativo. Seu lateral direito, burocrático, que de fato sempre foi burocrático, sempre foi correto. Mal chegou na linha de fundo, no jogo 2x0 dentro de casa. Então toma aqui o modelo, você não queria o modelo. Seus volantes, que tanto pisam na área, nenhum volante conseguiu pisar na área. William não conseguiu pisar na área, Baralho não conseguiu pisar na área, Ronald não conseguiu pisar na área. As finalizações foram de fora da área. Baralho chutou uma de fora e Ronald tentou chutar uma de fora, se eu não me engano. Seus volantes que você preza pra chegar como elemento de surpresa, não chegou. Então, o jogo de modelo pra você falar, não tá tudo errado. Mas o que tá errado, 100 minutos disso aqui. É isso aqui que tá errado. Sabe por quê? Porque a gente vai pegar adversários assim ainda.
A gente vai pegar adversário na Série A com muito mais qualidade, que podem chegar no Barradão aqui e fazer uma linha de 5, só que ao invés da gente pegar os jogadores do Náutico que merecidamente eliminaram a Vitória, você vai ter na transição um Bruno Henrique. Você vai ter na transição um Gabigol que não tá bem, mas pra romper nas costas da última linha. Você vai ter na transição o Hulk, você vai ter na transição o Rony. Então são problemas que escancaram, que podem acontecer na Série A, porém com um nível muito maior. E essa é a preocupação, não só por hoje também. Mas não só por hoje, porque a gente fala isso há muito tempo. Mas enfim. E um outro ponto de debate também, ainda falando sobre reforços, é que me parece que a diretoria do Vitória está morrendo de medo de errar. E o medo de errar custou já uma Copa do Brasil. Fábio Mota falou que não vai ter pressa, porque ele tem 3 centroavantes de nível e ele não vai ter pressa para errar. Só que deixa eu te falar uma coisa, Fábio Mota. Você não teve pressa com o Lucas Braga e ele não está ajudando. Mesmo você demorando para contratar um ponta esquerda. Aí hoje nós estamos, e eu falei lá atrás, se o Vitória num jogo grande, eu falei algumas transmissões, 4 jogos atrás, se um jogo decisivo, o Vitória for eliminado por falta de eficiência dos camisa 9, eu vou cobrar essa fala. Eu falei, eu vou cobrar essa fala de que tem que ter paciência pra não errar. E aí, hoje mostrou. Hoje você precisou de um 9 que veio do banco, que basicamente parece que a finalidade dele entrar é só cabeceio, porque no chão ele erra, no pivô ele errou, na saída de bola ele errou, só no cabeceio. Uma falta idiota na pressão. Aí você coloca, mantém Janderson, que se embolou com a bola o jogo inteiro. Janderson se embolou com a bola o jogo inteiro e fez 90 minutos, porque não tem outro. Aí vem Fabrício com uma solução, tá bem verdade, que vem de lesão, mas ali é tomar a decisão. E eu falo isso porque quem acompanha o análise dele sabe que tomar decisão é o problema de Fabrício. Então não é somente de questão física, não é somente um jogador que tá sem ritmo, até porque a bola dele, que ele perde o gol, o jogador tá sem ritmo, ele tem que chutar no gol, não é tentar driblar porque ele tá perdendo tempo de bola. Enfim, então hoje mais uma vez mostrou que não tem que ter pressa porque temos 3 centroavantes de nível. Não existe, você não tem 3 centroavantes. E você não precisa só de um, não. Você precisa de 2 centroavantes. Vou falar por mim, não me incomoda num primeiro momento, eu falei isso e repito, não me incomoda no primeiro momento ele falar publicamente pra valorizar o elenco dele. Não, nós temos 3 centroavantes, a gente confia. Isso não me incomoda, porque da porta pra fora ele fala uma coisa e da porta pra dentro a gente sabe que ele tá falando desses 3 centroavantes que ele confia, mas que o Vitória tentou 7 centroavantes em 40 dias. Se ele confiasse de fato nesses 3, ele não tentava 7 em 40 dias. Então a fala por si só, eu confesso que não me incomoda tanto. Ele tá valorizando o que ele tem, o que ele lida diariamente. O que me incomoda é tentar 7 centroavantes em 40 dias. Isso me incomoda. É tentar 7 centroavantes em 40 dias e no jogo valendo 2 milhões e 300, os seus 3 estão em campo e ninguém consegue nem mesmo finalizar bem. Não, você tenta centroavante há 10 meses. É desde Rodrigo Rodrigues. Eu tô só considerando essa Você temporada. tem 10 meses tentando fechar um centroavante e você é incapaz. Aí não dá. Exato, eu concordo. O que eu tô falando no meu ponto de vista. O que eu concordo, mas o que eu entendo é, o cara lida com os caras diariamente, o cara é gestor de pessoas. O cara não pode chegar na entrevista e falar, meus 3 centroavantes são uma merda. Não pode. Mas concordo que a partir do momento que ele tá valorizando a parte interna, ele mesmo sabe, Carpini sabe, falou em coletiva, que o Vitória continua buscando um centroavante. Foram 7 em 40 dias. É porque a gente, infelizmente, Paulo, eu, você, a torcida, a gente, entre aspas, não é que se acostumou, mas a gente entende esse absurdo e debate em cima do fato de que não conseguiu trazer centroavante. E a gente às vezes deixa passar que foram 7 centroavantes em 40 dias, irmão. Que negociaram. Que negociaram. Eu não tô nem contando sondagem. Foram 7 em 40 dias, irmão. Isso não é normal. Isso não é normal. Porque você tenta... Negociaram, tá? Negociaram. Léo Ceará, Vargas, Mastriani, Everaldo, Daverson, Girotti e tem mais um que eu não me lembro agora. Você contou Everaldo? Contei Everaldo. Teve mais um que negociou que eu não me lembro agora, a galera pode ajudar no chat. Então a gente sempre fala, precisa de um 9, o Vitória não consegue trazer o 9, só que foram 7 em 40 dias. Então, Tapia não é centroavante, apesar de poder jogar de centroavante, mas enfim, pode... JB Galvão, obrigado. Galvão. Porque isso é graças, enfim. Pois é, 7. Então, a gente debate muito o fato de que, a diretoria está sendo incompetente para trazer o 9, é verdade, e a gente deixa passar um absurdo, que é 7 centroavantes em 40 dias, que a gente sempre pontuou esse absurdo, porém agora, na hora da raiva, na hora da revolta, tá todo mundo irritado, a gente é mais cobrado por algo que a gente sempre falou. E eu vou além. O que eu falei desde o começo da temporada, eu falo agora. Vocês, não agora, que agora acho que esse jogo escancarou para o torcedor que não tava querendo ver. Mas todo mundo focou só no centroavante e o problema do Vitória tá longe de ser apenas centroavante. Longe de ser apenas centroavante. Hoje o Vitória precisa de um lateral esquerdo.
Ou a Vitória precisa de um camisa 10. E a prova viva que precisa de um camisa 10, que o clube foi atrás e não conseguiu trazer. Foi atrás de Romulo. Então o clube também entendia isso. Precisa de 2 centroavantes. Precisa de um ponta. E eu falei lá atrás, e olha que o jogo nem passou por eles. Mas ainda precisa de um zagueiro canhoto. E eu tô falando isso de um jogo inseguro de Lucas Alto, mas não teve nem tanto demérito assim de Lucas Alto. Teve mais de Neres do que dele no jogo, eu não tô nem falando disso. E ainda assim precisa de um zagueiro canhoto. E aí vai ter que fazer mágica. Pra não pagar 5 milhões de anos de novo. Eu tinha falado que a gente na janela ia precisar de alguma posição que no início a gente não imaginaria. E quando chegou Hugo e Jamerson, eu até pontuei, talvez precise de lateral esquerdo. Hoje precisa. Precisa de volante. Volante, sim. Então, assim, eu falei aqui, galera, sempre a gente fala de ponta, centroavante, camisa 10, mas na janela ao longo do ano sempre aparece alguma posição que a gente não imagina que vai precisar, mas acaba precisando. Hoje essa posição é lateral esquerdo. Por quê? Querendo ou não, eu não tô falando que seria a opção pra ganhar o jogo, mas um Jamerson muito participativo, mas se o seu ponta não tá funcionando, você tentava dobrar o Hugo com o Jamerson, o Hugo não é nem considerado. E o Hugo é um cara que tem ataque à última linha, é um cara que tem velocidade, seria uma opção, e o Hugo não é nem considerado. Então, além disso, até na partida que o Hugo fez o gol, ele não vem bem, o Hugo não vem evoluindo. Então, eu concordo que além do volante, além do meia, além do 9, além do ponta, a gente precisaria de um lateral esquerdo, porque Jamerson, hoje, muito participativo e errou na mesma proporção também, né? Muito participativo e errou na mesma proporção. Às vezes a gente não sabe o que cobrar. Pô, o cara não apareceu tanto, como é o caso de Carlinhos. No caso de Jamerson, ele apareceu muito. E errou muito também. E erro técnico. Errou tomada de decisão de domínio, errou tomada de decisão de cruzamento, ele ia pra dentro. Bola pra triangular, ele tentava botar na frente e não ganhava. Muito erro de decisão. Tô falando que Jamerson não presta, porque no geral, coletivamente, o Vitória não foi bem. E ele muitas vezes estava com marcação dobrada, isolado. Eu tenho que ser justo. Mas são posições que a gente já falava que precisava e a derrota acaba escancarando. Vou acabar o corte, tá? Mas a gente continua a live aqui. Deixa o like, não pelo trabalho, tá? Deixa o like pelo trabalho, não pelo resultado, tá todo mundo puto. Vamos seguir a live, valeu!